Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com a coordenadora das políticas públicas para as mulheres, Cândida Navarro. Ela está aqui para nos contar um pouco da rotina da coordenadoria e os projetos existentes. Ela atua na Coordenadoria da Mulher aqui em Bagé. E a gente não pode deixar de iniciar essa conversa, no mês dedicado à reflexão e à luta sobre o espaço da mulher na sociedade, te pedindo para nos contar um pouco, comentando e te pedindo para nos contar sobre essa grande conquista, essa enorme vitória, que foi a conquista de verba de recursos da Consulta Popular para as políticas das mulheres aqui na cidade. Então, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista e já começa nos contando aí sobre esta grande vitória. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Esse foi um trabalho assim, inédito dentro do Rio Grande do Sul, política pública para a mulher na consulta popular. A prioridade foi já uma surpresa ser colocada entre as demandas, e mais uma surpresa foi que nós conseguimos colocar Bagé como primeiro município e elencar dentro das 4 prioridades principais da região da campanha, política pública para a mulher. O recurso é um recurso bem importante, foram 760 mil reais, que nós tivemos o prazer de dividir com Lavras, porque foi o único município que se aproximou de nós nessa luta. Então, eles conquistaram votos e, de acordo com aqueles votos, eles tiveram uma proporção dentro do recurso. A importância, no momento que a gente vive atualmente, de tanta crueldade, tristeza mesmo com relação às agressões, com relação à maneira como, em dias que se fala de emancipação da mulher, de se luta por igualdade, se vive crimes bárbaros, se vive um cotidiano de tanta violência. A gente fica se perguntando como comemorar o mês da mulher ou o dia da mulher, se a cada 2 horas uma co-irmã nossa está passando por uma situação triste. Bom, nós temos que pensar que existe uma lei, Essa lei, ela é um avanço, ela significa sim um avanço, que nós temos muitas decisões, muitas resoluções na justiça que estão caminhando para adequar mais e melhorar, para que não só o trabalho de prevenção, que é fundamental, mas que a questão da punição ela seja de uma forma exemplar para coibir mesmo. Infelizmente, a gente tem ainda que falar. Nós temos ainda que falar em punição. Por que a gente tem que falar de punição? Porque a política que faz parte, o comportamento político do que não dá nada, faz parte dessa cultura machista que a gente vive, e que não é só o homem, a mulher também foi educada sobre ela. E a gente precisa fazer o quê? O que a gente está trabalhando neste momento enquanto Coordenadoria da Mulher? A gente trabalha a prevenção, porque sempre, e a nossa esperança hoje é criança e adolescente. Criança e adolescente. E quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala da questão da punição, que aí já é outro patamar, tem a ver com o judiciário, tem a ver com a polícia, a gente realiza um trabalho em que a gente tenta atrair todos os gestores, todos os atores destas políticas, para que juntos a gente consiga pensar de verdade que forma a Maria da Penha, a lei consiga ser efetivamente cumprida e que isso realmente mude comportamento. E que sirva para proteção também da mulher, não apenas para punição após a violência ocorrida já. E aí vem uma questão, essa questão da consulta popular que nos animou e que aí, então, isso é um motivo de comemoração, porque isso é um ganho, É o primeiro município, Bagé é o primeiro município a conseguir colocar entre as 5 prioridades maiores da região e elencar dentro do Rio Grande do Sul esse recurso. Então, para que esse recurso? Porque a nossa preocupação com as campanhas de conscientização, com as campanhas de prevenção, elas precisam de investimento. E a gente sabe que os municípios, que o estado todo, ele está com grandes dificuldades. Então, isso vem no momento... Melhor hora possível. Então, a consulta popular, esse recurso, ele vem solidificar
a nossa proposta de trabalhar com a prevenção, né? E de ao mesmo tempo, realizar projetos que promovam a mulher. Que promovam como? Refletindo. A gente tem que ser assim... A gente está falando da vida das pessoas. Então, a gente não pode querer projetos mirabolantes, fantásticos, projetos que falem de coisas que a gente sabe que no cotidiano elas não são bem assim. Nós queremos coisas muito reais e efetivas na vida das pessoas. Né? E próximas das realidades. Né? Próximos. Partindo realmente da necessidade da mulher. Né? Hoje a gente vê que a maior, que uma das... A gente não pode dizer que é a principal, mas é a maior, com certeza, que é a questão da geração de renda, que a gente precisa, é preciso investir nisso. Porque a mulher permanece, muitas vezes, numa situação de abuso, numa situação de violência, porque não vê saída. Não vê. Né? Ela porque é escrava financeiramente daquele relacionamento, ela é dependente, né? ela depende, né? Mas a gente vê valorosas iniciativas de mulheres que rompem com isso, preferem, às vezes, passar uma outra situação que também é grave, que também é vulnerabilidade, mas não de humilhação, não de desrespeito. Né? E esse é um trabalho que a gente pretende investir recursos, né, para qualificar, para proporcionar espaços de convivência e espaços de discussão. E qual é a principal demanda que vocês recebem na Coordenadoria da Mulher? A principal demanda é a questão da violência pelos companheiros, né? A violência física, a violência psicológica, né? A questão mais grave é a questão de estar dentro de um relacionamento de 15, de 20, de 10 anos. A gente não está falando só de alguém que se conheceu pela internet, que é só o que as pessoas acham, né? Ou alguém que se conheceu ontem. Não. Às vezes é um companheiro de uma vida inteira. De 30 anos. Ontem eu vi um caso de um idoso que espancou a esposa idosa, casos. Entendeu? Então, passaram uma vida inteira juntos, têm filhos, têm netos, têm bisnetos. Não, isso aí não existe tempo de relacionamento, não existe. Tá? A cultura de que a mulher é aquele ser de segunda categoria, né? Que eu governo, eu digo para onde vai, eu digo como deve ir, né? E se deve ir. Na verdade, esses relacionamentos, quando a gente ou faz a escuta, tu percebe que aquela pessoa passou anos sem ter vontades, sem viver a sua vida. Nem sabe como é ter não vontades. Não sabe, né? Como é que essas mulheres chegam lá? Por vontade própria, por encaminhamento, por ajuda de outras pessoas que fazem elas enxergarem a situação, por cansaço de estar vivendo aquela situação? Como é que costuma acontecer esse primeiro momento? Esse é um conjunto, né? É um conjunto todo. Isso tudo acontece. Nós temos procura espontânea. Né? Muitas mulheres nos chegam porque nos ouviram, porque nos viram falar em determinado lugar e dizem assim, eu me identifiquei, era eu aquela mulher. Então, aí tu percebe o que importante é os espaços de fala sobre esse trabalho. Vale a pena o trabalho, né? Vale. Não, e como vale a pena para quem investe em escutar, em divulgar esse trabalho. E não é divulgar nomes, é divulgar o trabalho, porque ele alcança as pessoas, alcança. Nós temos muitos relatos de mulheres que ouviram, ou que viram, ou que pegaram um papelzinho de divulgação, um panfletinho, e vou procurar ajuda. Vou procurar, né? E aí são mulheres de todas as camadas sociais, de todos os níveis sociais, econômicos, né? Mas assim, ó, a busca espontânea, ela é bastante gratificante. E às vezes é uma amiga que diz, não, mas olha, eu ouvi falar que lá na coordenadoria tem uma psicóloga, que lá tem uma advogada. Mas nós temos também um caminho que é direto da delegacia para nós. Né? Nós temos um documento que no momento que ela faz o registro na delegacia, é oferecido a ela, né, a opção de receber o nosso auxílio. Aí ela deixa endereço, ela deixa o telefone nesse documento e nós recebemos da delegacia e nós vamos buscá-la ou vamos fazer o contato. E o caminho inverso acontece? Muitas vezes a mulher chegar primeiro na coordenadoria, porque a delegacia, mesmo que seja da mulher, que seja um espaço que a gente sabe acolhedor, que se trabalhe para que seja assim,
é meio, né, para muitas mulheres é vergonhoso, né, entrar na delegacia, é mais doloroso, é mais cruel chegar e dar parte, né. Tu tocaste numa questão, a mulher não é culpada, a vergonha não é dela, mas é o sentimento maior. Ela sente. É o maior. E assim, ainda pela questão, às vezes, de chegar lá, depois de ter sido abusada sexualmente do próprio companheiro, de sofrer uma agressão sexual, ela tem que chegar, às vezes, diante de um homem relatar, ela também não se sente, ela recua, né? Isso também acontece. Acontece muito. Por isso que quando nós, lá no início da nossa conversa, a gente falou que a Maria da Penha é um avanço, mas há necessidade de se lutar por um investimento maior para os atendimentos. Né? E aqui eu tenho uma alegria, é uma alegria muito grande, é que o governo municipal está investindo muito no Tecendo Redes. O que esse projeto significa? Ele não é original no seu nome, não. Existem vários tecidos redes por aí, sobre vários, mas ele é exatamente isso que quer dizer. A gente quer tecer uma rede de política pública de tal forma que essa mulher, ao passar por qualquer um desses setores dessa política, né, ela se sinta acolhida. E esse é o nosso trabalho. Né? É ajudar com que os profissionais todos que atuem com a acolhida, que atuem com essa política, eles entendam que naquele momento o que tem que falar é o meu ser humano, sim, é o ser humano aqui que existe aqui, né? E que eu tenho que me colocar no lugar do outro, não para sofrer o que o outro está sentindo, mas para saber acolher para entender a situação que o outro está vivendo. E não julgar, não julgar. Não cabe julgamento. Né? Empatia é isso, eu me colocar no lugar do outro, mas dentro da realidade dele, com a perspectiva dele, com a necessidade dele. Né? Isso esse o nosso trabalho tem sido. Então, a busca espontânea, a vinda da delegacia, o parente que liga, um amigo que liga e diz, olha, em tal lugar está acontecendo tal situação. E nós fazemos visitas. E um ganho muito importante também para o nosso trabalho, nós recebemos, o que é um celular? O celular salva uma vida. Nós recebemos do prefeito, que a gente considerou o maior presente depois da equipe da coordenadoria, porque a primeira coisa que eu preciso falar, porque isso também é um motivo de muito orgulho. Orgulho que eu falo assim, de satisfação, né? E de compromisso. É que essa coordenadoria, ela recebeu, desde o momento que eu assumi e que eu tive a primeira conversa com o prefeito, todo o aparelhamento funcional. Nós somos uma das 5 coordenadorias estaduais, dentro do Estado, que tem essa equipe completa. Nós temos todos os profissionais, de acordo com a norma técnica do Ministério da Justiça, que atuam numa coordenadoria. Então, esse aparelhamento técnico, profissional, qualificado, que é outra coisa, né? E importante, que não as pessoas que atuam lá são pessoas comprometidas com a causa, com experiências profissionais. Né? E esse foi o ganho. Por quê? À medida que a mulher entra dentro lá do centro de referência, né, porque essa equipe faz parte do centro de referência. Nós temos uma distinção. A Coordenadoria Municipal da Mulher, ela é o cérebro da política pública para a mulher. Ela pensa as ações, ela planeja, ela executa, e ela assessora o poder público, as entidades, a sociedade, quanto a essas políticas. Tá? E o centro de referência é o braço e a perna dessa política. É quem vai lá vai a ação terapêutica. Bom, a coordenadoria faz as ações de prevenção. Né? Ela faz as palestras, faz as reuniões, conversa, articula, assessora. E o centro de referência, ele vai já onde aconteceu a ação. Já houve a violência. Né? A mulher está buscando ajuda, ela precisa da ajuda. Então, esse aparelhamento, ele é fundamental. Bom, depois, então, que o prefeito nos deu a equipe, né,
que ele entendeu, que ele teve a sensibilidade para entender que não adiantava dizer que eu tenho uma política pública para a mulher se eu não tiver quem saiba trabalhar com ela, quem possa atuar efetivamente com ela. Ele nos deu 2 celulares para atuar somente com essas mulheres. Então, nós temos um monitoramento, o celular institucional, né? Onde a gente monitora mensalmente mais de 300 mulheres. Nós temos o cadastro de todas ali, mas são mais de 300 mulheres que efetivamente a gente faz contato mensal. Como é que tu tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Ou então elas, quando ele anda na rua, eu tô com medida protetiva, e agora? Ele tá aqui, ele tá me telefonando, ele tá me xingando, ele tá chamando alguém. Elas ligam na hora. E aqui cabe a questão do tecendo redes, que é a questão do duelo dessa rede com todos os setores, a segurança pública. A Brigada Militar, através da Patrulha Maria da Penha, tem sido de uma eficiência e de um comprometimento, assim, ó, muito, mas muito importante para que a gente tenha evitado questões, assim, ó, agressões muito graves pela ação rápida e efetiva da Brigada Militar. Então, com este celular, elas entram em contato conosco a qualquer dia, qualquer hora. Tá? Nós temos um plantão de 24 horas, tá? Com esse número, e elas chamam, e acontece. Agora, no final de semana anterior ao Carnaval, 2, por favor, a gente ouvia os gritos, ouvia o que estava acontecendo. Né? Então, deu tempo da brigada chegar. Sim, ó, eles chegaram, a Patrulha Maria da Penha chegou na hora. Porque a gente não sei como seriam esses 2 casos. Acabar exatamente. a vida daquelas mulheres. De repente. Exatamente. E como a gente já falou, né, esse mês de março, considerado o mês da mulher, o dia 8, né, Dia Internacional das Mulheres, mas a gente tem muito mais a refletir do que a comemorar, né? E a gente precisa pensar também na questão da inclusão, né, do espaço que a mulher precisa tomar na sociedade. E na tua visão, o que é necessário mudar hoje para que a gente consiga alcançar a igualdade e a inclusão? A gente precisa trabalhar, a questão da cultura machista. Eu sou uma pessoa muito otimista. Nós lá na coordenadoria, nós temos um lema, nós somos otimistas. Nós temos que pensar que as coisas são possíveis de mudar, sim, e pensamos assim. A nossa questão é assim, curto, médio, longo prazo. E a gente queria que fosse curtíssimo prazo, mas não é, porque passa pelo viés da educação. A gente precisa trabalhar com educação, a gente precisa trabalhar com cultura. Comportamento é facilmente imitado por criança. Eu já ia dizer, os nossos filhos são muito mais reflexos dos nossos exemplos do que das nossas palavras, né? E aí uma criança que cresce em um lar agressivo, em um lar onde o pai é o dominador... Repete o modelo. E é isso que a gente vê. Porque, assim, às vezes as pessoas assim, mas eu ensino, eu digo que não é para fazer isso, que não é para jogar o lixo ali, por exemplo. Mas ele vê quando eu jogo. Então, tem um filósofo, né, que diz que o que tu és fala tão alto que eu não escuto o que tu gritas. E é por aí. Né? Então, não adianta eu falar de paz se eu infernizo a vida do outro, se eu não consigo ter paz e nem promovo a paz dentro do meu lar. Então, a questão é cultura e educação. Então, a questão do otimismo que eu me referia, porque a gente pensa assim hoje, nós temos um ideal de trabalhar, nós já desde 2017 a gente já faz isso, né? A gente fez mais de 140 palestras em escolas. Não é palestra, porque a gente faz roda de conversa. Porque, na verdade, a gente quer isso, que as coisas sejam simples, porque a gente precisa ser entendido. Então, não adianta rebuscar, não adianta ter pompa para nada. A gente precisa ser simples e objetivo. Né? Respeito é bom e eu gosto, todo mundo precisa. É isso que a gente tem que trabalhar. Respeito. Aí, o investimento na criança e no adolescente hoje, ele é fundamental. O adulto, infelizmente, ele vai se quer, ele faz se quer. Claro que quando ele faz o que não é para fazer, ele tem a lei, né? Para mostrar que está errado. E aquilo que a gente falou lá no início, que pena que a gente ainda trabalhe com punição, mas é necessário ainda. Então, é investimento. Para que essa igualdade aconteça, a gente precisa investir na educação
e na cultura muito, né? Mudar paradigma, derrubar muitos mitos que estão por aí. Mulher não gosta não de apanhar. Mulher nem merece. Ninguém merece. Aliás, ninguém merece. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser agredido, ofendido, né? A gente pode conversar, não está legal. E tem muitos mitos que a gente precisa ainda, que se fala há muito tempo, vem se falando, mas eles se repetem. Se repetem. As coisas acontecem ainda da mesma forma que é 10, que é 20, que é 30, que é 40 anos. Mas como? Com tanta informação hoje, né? Porque a sociedade está doente, está com problema de audição, está com problema de visão, porque não está ouvindo e não está vendo a quantidade de campanha. Algumas pessoas dizem assim, e essas imagens chocantes de violência, por que colocar? Tem que colocar. Acontece. Acontece. Elas são reais. Pô, acorda. Vamos acordar. É sofrimento. É crueldade. Como é que o ser humano consegue agir desta forma em relação ao outro, né? E uma coisa que existe no Rio Grande do Sul, 3 cidades que fazem um trabalho muito importante, que é uma das metas nossas, né? O que é bom tem que ser imitado, o que é bom. E quando a gente estava falando agora de educação com relação às crianças, né? Só para concluir a questão da igualdade, olha só, nós temos um casal em que a mulher é tremendamente submissa e uma pessoa que é dominadora, agressiva, né? Um que humilha e um que aceita a humilhação, aceita porque não se vê competente para romper com aquilo, capaz, com força suficiente. Porque de tanto tempo tu escutar, tu és uma vadia, tu és uma relaxada, tu és aquilo, né? Vai se tornando quase uma realidade. Não sou mais eu sou essa pessoa aí, né? E isso é muito importante. E os filhos estão convivendo naquele ambiente e são os 2 modelos. O menino tem esse pai que é forte, dominador, né? Agressor, ele que impõe, ele que manda. É esse o modelo que ele tem, né? E a menina, eu tenho esse modelo de mulher. A mulher que aceita, que continua numa situação que não é nada confortável para ninguém, né? E esse processo de romper com este relacionamento, ele é tão solitário, ele é muito solitário. Por isso pesa muito para a mulher. Porque no momento que ela pensa em romper, em sair desse ciclo de violência, o que ela ouve da família e dos amigos? Quando ela ainda tem esses por perto, porque a maioria some. Se afastam. Se afastam, né? Mas quando ela tem... Mas como que tu vai deixar o fulano, né? Ele é tão bom. Ele traz o pão para dentro de casa. O pão que o diabo amassou. Né? E existem pessoas também famílias, né, que, por exemplo, são de tradição de uma religião que não permite a separação, né? É feio. Tem várias questões. É feio se separar na sociedade, onde as pessoas enxergam, assim, é muito feio ter uma filha ou um filho separado, entendeu? Então é melhor que a filha sofra dentro de casa aquilo ali, do que imagina uma filha separada. É uma vergonha para a família. E por que o mesmo segmento não vai lá e não trabalha com esse sujeito? Para que ele seja um ser humano decente, generoso. Exatamente. Né? Não é questão. Por isso que assim, mulheres, não somos nós as culpadas. Não somos nós que temos que sentir vergonha de coisa alguma. Quem está errado é o agressor. Tá? E aí o que eu estava falando, retornando à questão do agressor, esses municípios que eu estava, que é Porto Alegre, São Leopoldo e Dom Pedrito, que é aqui na nossa região, existe um trabalho com a Promotoria de Justiça no Fórum e a Prefeitura de conversa, de reflexão com os agressores. E eu participei, tive a honra de ser convidada e participar. É assim, é muito importante que isso seja feito. Porque uma outra constatação nossa, dentro da coordenadoria no Centro de Referência. O João, com a Maria, bate na Maria. Aí a Maria consegue sair, ele vai viver com a Cláudia. Ele bate na Cláudia. Aí ele bate com a Joana, ele bate na Sandra, entendeu? Ele segue. É da natureza dele aquilo. Da natureza não, a gente não pode dizer da natureza. Mas é dele aquilo dali. Ele acha que é o normal. É da cultura dele. Aquilo ali foi as mulheres daquele jeito. Exatamente. A ideia que ele tem, a filosofia de vida que eu sou o cara, eu sou, né? Eu posso. E ela tem que obedecer porque ela não pode nada. E aí, na reflexão com esses homens,
E às vezes que eu participei de um grupo em Porto Alegre com 17 homens e em Dom Pedrito com 15. E assim, ó, é possível com conversa, com as acolhidas, com essa visão, olha a visão do Ministério Público lá, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, muito importante e bem de acordo com o que é política para a mulher. Eu só vou conseguir inibir ou fazer de verdade uma reflexão da sociedade se eu trabalhar com os dois lados. Eu não posso só seguir punindo, porque aí eu vou lá, fico 2 anos, eu fico 1 ano, eu fico... Aí eu saio de lá e sigo fazendo a mesma coisa. Ou pior. Ou pior. Né? Então, esse trabalho que é feito com o agressor é bem importante. E dentre esses, no grupo, tu vê assim, ó, de 17, 14, no mesmo momento que foram questionados, se repetiriam o ato. 14, mas assim, de imediato, não. Não. Tá, mas não por quê? Ah, porque o horrível está na cadeia. Então, ele precisa continuar refletindo sobre isso. Não é por isso que ele tem que parar. Não é por isso que ele tem que parar. Né? E outros 2, não, ela merece. As mulheres merecem. Então, assim, ó, tem coisas que é psicopatia, foge, aí já tem que ser... Já vai além, já vai além, é tratamento, separado, é separado. Mas, e com o outro grupo aqui de Dom Pedrito, a gente ficou bastante impressionada, porque na hora que eu estava falando, assim, a gente, claro, coisa de professora, né, que olha nos olhos das pessoas, que olha de frente, né, eu olhava para cada um, assim, e eu vi, assim, ó, 3 ou 4, não só eu, porque as colegas que estavam junto também, chorarem. Porque a primeira coisa que a gente tem, por que tu age dessa forma com alguém que tu te apaixonaste? Porque tu te aproximaste daquela pessoa e tu fosse viver com ela por amor, não foi? Sim. Então, por que estragar um sonho? Porque era o teu sonho também, né? A gente coloca para eles, né? Colocamos, eu nesse dia coloquei, digo, não era o teu sonho viver com aquela pessoa amorosamente? E aí tu vê que era. E alguns não conseguem entender porque é tão enraizado esse comportamento social, né, porque isso é social, né, é tão enraizado que muitos agem pela imitação, né, pela repetição de comportamentos, pela pressão de amigos da família, por serem daquela forma também, e que no fundo não gostariam, mas não sabem como. Então essa ajuda para o agressor ela é importante também. Né? Eu tenho que me preocupar com a mulher, porque eu sou da coordenadoria da mulher, mas é por me preocupar com a mulher que eu penso que o homem tem que se... Merece atenção também. Merece. Que é pra gente, de verdade, não mais coibir ou punir. Não! Acabar. Né? A longo prazo. Mas que seja. Que algum dia as mulheres possam dizer eu amo e sou amada de verdade. De verdade. Né? Ser respeitada. Não ama, deixa, não fica junto, né? Ciúme não é amor. Não é prova de amor. Não é. Né? Cerceamento de liberdade não é. Também não. E como é que é a estrutura da coordenadoria? Nos conta um pouco além da equipe, que tu falaste da questão do celular, que foi muito importante. Existe também uma casa-abrigo, né? Para receber as vítimas de violência. Nos conta um pouco como é que é essa passagem dessas mulheres por lá, como é que elas chegam ao ponto de ter que ficar um tempo na casa-abrigo. O abrigamento, ele é um recurso quando ela corre risco iminente de vida, né? Quando a situação de vulnerabilidade é extrema, ela vai para o abrigamento, que é num lugar incerto, que não pode ser divulgado, né? Que somente quem trabalha com a segurança, né? E com essa política vai ter o acesso. Ela vai para esse abrigamento depois de expedida a medida protetiva, né? Na verdade, nós, quando chega para nós e ainda não tem, a gente já encaminha, quando o caso é grave, a gente encaminha, né? Lá ela vai ficar, né? Ela poderá ficar até 6 meses, né? Ela recebe todo o apoio nosso, psicológico, assistencial, jurídico, e os filhos também. Porque normalmente elas têm 2, 3, 4, 5 filhos. Agora nós acolhemos uma moça que estava fora de Bagé há um tempo, numa situação que voltou
muito triste, com 5 crianças, escadinhas, assim. Então, elas vêm, né? Elas vão para o abrigamento, lá elas têm todo o suporte, até elas entenderem, porque muitas ficam... porque tu tem... a tua referência é o teu lar, não importa a mansão ou o barraquinho. É a tua referência. A tua identidade está ali. Sou eu, aquilo ali é meu, né? Eu pertenço e aquilo me pertence. Então, quando sair daquilo ali para um lugar, né, que tu não conhece, para uma situação que tu não sabe como vai ser, né, realmente, se não tiver o suporte psicológico, se não tiver o suporte, todo um suporte de acolhida, é bem complicado. Então, elas passam geralmente 2 a 3 meses, é o tempo que elas ficam para se reorganizar e para que nós, a gente que trabalha com suporte, consiga fazer os contatos com familiares, ver todas as possibilidades de acolhida fora dali, né? Para que elas se... Nós tivemos algumas situações bastante, assim, incentivadoras, de mulher que conseguiu sair dali para uma pecinha, um espacinho seu, e trabalhar já imediatamente, o que é bem difícil. Recomeçar a vida, né? E elas passam um período ali com todo esse suporte, até que elas digam, olha, tá bom, eu posso agora tomar conta de mim, né? Mas elas não têm assim, tem que sair correndo, ou tem que sair... Não, elas... Não, a gente até por uma questão de organização, para bem dela mesmo, porque ela não pode ficar dependente daquilo ali, ela não pode, ela tem a questão da autonomia. Ela tem que ser uma situação passageira, de fato, não uma situação permanente. Né? Exatamente, né? Nós tivemos uma moça que ficou mais tempo, ficou bastante tempo, porque era uma situação bem... que ela viveu cárcere privado, uma pessoa que viveu 19 anos em cárcere privado e que, no entanto, no que ela conheceu a liberdade, que ela viu que tinha outra possibilidade, ela é outra mulher hoje. Ela é completamente... Ela está linda, com os cabelão, vive com batom, trabalhando, né? E tomou conta da vida. Ela viu que podia ser, né? Mesmo sem ter convivência, sem ter tido durante todos esses anos televisão, o celular, nada, contato com a família, ela conseguiu... Ela recebeu, fez toda uma terapia conosco, com nossos psicólogos, né? Ela recebeu todo o suporte. E hoje ela está bem, graças a Deus, está super bem. E é isso que a gente quer. O que é ficar bem? É saber que nós vamos ter dificuldades, porque todos nós estamos tendo hoje em dia, com a questão econômica, a questão do desemprego. Isso é real. Né? Isso é um fato. É um fato. Então, elas têm... E isso é uma verdade... por isso que o atendimento na coordenadoria, no centro de referência, a gente trata lá, e isso é uma coisa que eu peço sempre aqui. A questão da humanização não passa por ser caridoso. Passa por ter uma gentileza no falar a verdade. A verdade, olha aqui, ó. Não é fácil. Não vai ser fácil. Nós não sabemos se tu vai conseguir emprego amanhã, 1 mês, 2, 3, 6. Né? Então, tem um suporte da assistência social para que ela consiga se manter, pelo menos com alimentação. Tem o suporte da rede de educação, que a Secretaria de Educação acolhe sempre os nossos pedidos com urgência. A SMED, ela consegue atender as nossas demandas imediatamente. Então, a criança já vai para e-mail, já vai para a escola, o ensino fundamental, né? E aí ali ela vai ter um suporte também de alimentação, né? Ela vai ter todo o suporte necessário à criança e o adolescente também, né? Então, a gente precisa dizer assim, ó, o que tu precisa ter é coragem. Bom, tu já saiu, tu conseguiu romper, o que vem agora não vai ser pior. Vai ser difícil. E também tomar cuidado para não cair de novo, né? Em um outro relacionamento abusivo e agressivo. Porque assim como é da cultura, como o homem tem essa coisa enraizada do eu sou o dominador, eu mando, para a mulher também às vezes fica, né? Esse é o tipo de relação que existe, é esse que eu vou ter sempre, então eu saio de um relacionamento abusivo e caio em outro relacionamento abusivo. Exatamente, e é assim que acontece. Bom, como a gente trabalha e a gente repete isso muito, né? Não podemos de maneira nenhuma julgar. Bom, se ela voltar, eu vou de novo ajudá-la. Estender a mão mais uma vez. Mais uma vez. Porque a gente não pode brincar com a sorte, a gente não sabe
o limite. Tá? Que aquela pessoa com esse comportamento agressivo, que limite isso tem? Se é que tem algum limite. E às vezes tem a questão do ele mudou, né? Então, acontece a primeira agressão, aí a mulher se afasta, busca ajuda, alguém dá a mão para ela, ela se levanta e aí daqui a pouco ele passa a conversa, diz, não vou fazer mais, eu mudei, e aí o eu mudei dura um dia, 2, 3, às vezes pode durar uma semana, 15 dias, mas... A gente chama, isso quem chama são os psicólogos, é a psicologia, né, que há esse ciclo da violência, né? Começa com a lua de mel, né, no início do relacionamento, né, tudo é amorzinho, tudo é flor, tudo é querido, né. No primeiro momento, o grito, a ofensa, né, e a mulher deixa passar, porque acha que foi... Arruma qualquer outra desculpa, tá? E aqui cabe dizer também, né, uma coisa muito importante, o álcool e as drogas. Ah, foi por isso que fulano bateu, porque estava bêbado, porque tinha usado drogas. Não. A droga e o álcool potencializou aquilo que estava lá dentro dele. A situação dele. Ah, por quê? Porque, ó, o exemplo bem prático, né? O cara bebe, ele tá lá no barzinho com os amigos, com os conhecidos vizinhos, seja lá o que for. Ele enche a cara lá no bar, né? Bom, tá na hora de ir para casa. Ele sai cambaleando para casa. Aí ele vai do bar até em casa. Nada acontece nesse percurso. Mas quando ele chega lá, ele olha para ela... E aí essa comida tá podre, tu não sabe, tu é relaxada, essas crianças que não param essa casa, não sei o quê, e quebra prato e já bate. Ele não fez nada disso no caminho. Não fez. Ele não bateu no amigo, ele não bateu no que passou na rua, né? Ele foi lá bater na mulher. Então, não era o álcool, é ele. É ele. Ele não saiu a comprar briga com todo mundo, foi com a mulher dele. Com a mulher dele. Verdade. E o Dia Internacional da Mulher desse ano, né, ele sempre tem um tema determinado pela ONU, né? Esse ano o tema foi a tecnologia e a inovação. E dentro desse aspecto também a gente encontra uma outra forma de violência contra a mulher cada vez mais recorrente, que são os vazamentos de fotos e vídeos íntimos. Como é que é essa questão na coordenadoria? Você recebe muitos desses casos? Como agir, né, num caso desses? Ver que a minha amiga, de repente, caiu na rede, como a gente diz, né? Eu vou te dizer que não há, assim, um percentual significativo de queixas. Não há. A gente ouve informalmente, mas não há, o registro ele não é muito grande ainda, talvez por falta de informação, pela questão da vergonha, do constrangimento, né? Nós não temos, assim, um percentual muito grande nem, eu vou te dizer assim, ó, que 2 casos nesses 2 anos. 2 casos. Por ano, a gente pode dizer. Mas não que não aconteça. Claro, eles só não chegam até... não, e em função disso, que muitas pessoas acham que é melhor não mexer com isso. Né? Vamos esquecer rápido, as pessoas esquecem, né? Mas isso é crime. É crime. E até a cultura também vem nisso, né? Muitas vezes estão os dois naquele momento, naquela foto, o homem e a mulher. Para a mulher é feio, para o homem é bonito. Não, isso aí. Essa é a questão da cultura, que se a gente não trabalhar as crianças, não trabalhar o adolescente, nós vamos levar muito tempo ainda com isso, né? Muito tempo. A questão que agora há pouco tu falou que não pega, para o homem pode, para a mulher não pode, que tu falaste, essa questão bater em mulher, como diziam, é covardia. Não é covardia, é crime. Isso é outra coisa que a gente tem que deixar bem claro. Bater em mulher não é covardia, é crime. E tem que ser punido. O cara tem que responder por isso. E essa questão que a gente falava das crianças, de educar as crianças, eu concordo contigo, acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir, apesar de eu ver que é muito difícil, assim, porque num lar machista, criar um menino, potencialmente ele vai ser machista também, mas tu disse que você também faz o trabalho da roda de conversa nas escolas, isso, né? E dentro disso já surgiu alguma situação, a minha mãe, isso, aquilo. Muitas, aí é unanimidade, de choro, sabe? Porque pela criança ou pelo adolescente, pelo jovem, naquele momento identificar, isso é na minha casa. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Não admitir, não falar. Mas o choro, ele entrega, né? E aí, o papel da escola. A gente sabe que a escola tem uma função social importantíssima.
Ela está lá no meio da comunidade. E quando a gente fala de violência, para que se desconstrua essa questão, é preciso lá, onde ela acontece, discutir, conversar, dialogar sobre ela, né? E isso é projeto nosso também, que já começou, já acontece, né? Que é desconstruir isso aí lá na comunidade, com aquelas pessoas, né? Bom, a gente faz um evento, um programa, uma ação, e para 100, vem 10. Quando tu começa a falar, fica 5. Não tem problema. Se ficar uma, alguém ouviu. Alguém vai levar a mensagem. Vai disseminar. Tá? Então, a gente isso é outra coisa. Nós não temos nenhum problema em falar com as pessoas, sejam quantas forem. Não importa. Tá? Nós precisamos falar. Falar sobre essa questão da igualdade do ponto de vista que somos seres humanos. Né? Que a gente precisa, que nós temos papéis diferentes. Temos, mas somos seres humanos. Né? A questão do respeito. E a escola, com essa função social, com esse papel que a escola tem, e que eu vejo que a gente precisa ainda investir mais para que a escola se aproprie de tudo isso. Quando a gente fala que existe nos planejamentos, no currículo, temas transversais, está aqui. Política pública para a mulher é um tema transversal. A gente precisa falar. A cultura da paz não é a cultura da paz lá só na rua, do lado de fora do portão. A cultura da paz é lá de dentro. Né? E isso a gente precisa que as escolas... e um papel assim, muito importante, eu tenho 31 anos de magistério. Né? O papel da equipe docente, da equipe diretiva, nesse espaço, é fundamental. É muito além de passar o conteúdo, né? O conteúdo real é humano. Esse é o que fica. E todos nós, professores, a gente sabe o quanto a gente, de algum modo, em determinado momento da vida, marcou uma criança, um adolescente. Então, que as nossas marcas sejam essas marcas, né, de promoção do bem-estar, de promoção da paz, de promoção do viver paz e amor mesmo. Né? Até porque muitas vezes a gente vai fazer matéria mesmo, que me chama muita atenção, né, do PROERD, né, que é o Programa de Erradicação das Drogas. E é com as crianças, o trabalho todo é realizado com as crianças. Aí é feito esse caminho, né? A criança chega em casa e chama a atenção do pai e da mãe porque fuma, chama a atenção do pai e da mãe porque bebe, chama a atenção do pai e da mãe por causa da questão das drogas. E aí vem esse caminho, né? De repente da criança, e a gente já leu relatos, já acompanhou, você deve ter visto isso. Muitas vezes os filhos darem força para a mãe sair daquela situação, exatamente, né? E aí às vezes ele escutou na escola, ou ele sabe que a mãe do amigo passou por isso, conseguiu sair, então ele dá a força para a mãe, porque a gente sabe o poder que os filhos exercem sobre uma mãe principalmente, né? Dá força para a mãe sair daquela situação e se libertar, né? Muitas mulheres se libertaram da violência por causa dos filhos. Muitas, pela atitude de um filho, né? Ou quando a agressão passa delas para o filho. Para o filho, aí elas conseguem dar um grito de basta, né? Já dói mais, muitas, né? Muitas. A maioria delas, elas conseguem romper quando a violência chega no filho. Né? As crianças têm um papel bastante importante, assim, ó, além de ser cuidadas, a gente não pode só cuidar, a gente tem que... A palavra é essa, é ensinar. Ensinar a viver bem, ensinar a viver em paz. Mas é lógico que eu não posso ter um discurso diferente da minha prática. Claro. Né? Eu tenho que viver as coisas de verdade. Nos conta um pouco sobre a campanha A Nossa Força Está na Voz que Não Se Cala. Essa campanha é a nossa menina dos olhos, porque é a questão da denúncia. Né? Quem fala, quem conta, está salvando alguém, está livrando alguém. Então, assim, ela tem um conflito... Aparentemente conflito, porque não é um conflito, é justamente o que se pretende, né? Briga de mulher, ninguém mete a colher, porque isso que eu não vou denunciar, eu não vou contar. Isso é problema deles. Não, não é problema deles. Isso vira problema da saúde, problema de polícia, né? E envolve toda a sociedade, né? E a denúncia, ela é anônima. Ela é anônima, não precisa tu ir para frente da tua casa e gritar, tô ligando pro 190, pro 180. Tu estás vendo que... e aí foi uma questão que agora, há poucos dias, uma pessoa me colocou assim, mas eu uma vez chamei a brigada chegou ali, conversou, foi embora. Sim, mas já tem um registro. Isso que é importante as pessoas entenderem. Né? Aí esse já é um primeiro registro.
Bom, aquele caso que veio à tona agora, de maneira, né, foi notícia nacional no Rio, uma senhora, né, que apanhou por 4 horas, né, dentro do próprio apartamento de um rapaz que ela conheceu, que ela confiava, porque ela estava há 8 meses mantendo algum tipo de relacionamento, não interessa que foi nas redes sociais. Não, com certeza. Com aquele rapaz, e ela liberou que ele subisse no apartamento, ele embriagou ela, colocou ela, supõe que alguma coisa na bebida, espancou ela por 4 horas, ela disse que gritou. Ficou sem voz. E chegou a ficar sem voz, ela disse que não sentia mais a voz dela, 4 horas pedindo socorro, para o porteiro se dar conta, ou alguém ir lá embaixo dizer pro porteiro, Sim, mas tem 4 horas depois. Né? Olha, um apartamento do lado tem outro, né? Na frente tem outro. Exatamente. Quem mora em prédio sabe, tu escuta, não fica escutando a conversa dos outros, não, mas um grito mais alto, tu vai ouvir, né? E uma coisa que, de repente, não é da rotina, né? Não é. Então, a nossa força está na voz que denuncia, né? Na voz que vai lá e acolhe. Tu não está sozinha, olha, eu sei que existe um espaço que pode... Nós temos os CRAS nos bairros, nós temos posto de saúde, e é bem importante porque esses profissionais que fazem, e todos esses profissionais, eles estão trabalhando conosco no Tecendo Redes, né? E isso é muito importante. Essa questão da acolhida. Então, essa campanha é para incentivar a denúncia. Esse é o nosso objetivo. Ah, mas incentivar qualquer... Não, a gente ouve chorar, ouve gritar, pedir socorro. Nós tivemos um caso agora, janeiro, de um lugar, que é apartamento, em que a pessoa chegava a determinada hora, tanto a mulher quanto a criança, gritavam, tipo, começava da tardinha até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Era depois que o companheiro chegava, que aquilo era um... As pessoas aguentaram isso tempos, ouvindo, né? Até que chegou para nós, porque quando chegou para nós, imediatamente a gente pede ajuda para a Patrulha Maria da Penha, né? E eles foram. Quer dizer, assim, foi bárbaro. Eles chegaram no momento, né? A pessoa já tinha processo, estava em liberdade, já foi recolhida, porque não podia nem estar ali, nem podia estar, né? E os vizinhos, agora que já faz mais de 1 mês, há poucos dias, a pessoa que fez a denúncia entrou em contato comigo e disse assim, tá uma paz aqui agora. Terminou a função. A pessoa estava numa situação de vulnerabilidade, porque aí fica desassistida de tudo, de alimentação, de tudo, uma criança também, criança com 3 anos de idade. Então, assim, quando alguém se manifesta, a denúncia é anônima, ninguém vai ficar sabendo quem foi. Não sabe, não tem como saber. Então, assim, ouviu que há grito, que há choro, que tem pessoa em sofrimento, vamos chamar ajuda, vamos chamar o 190, o 180. Se ligar para o 180, que é um número nacional, ele vai cair dentro de uma delegacia. Ele vai. E aí a delegacia vai averiguar. Até a questão, né, tu diz, mas obrigado, chega e conversa. Que não seja nada, que chega lá e não foi, de repente, não sei lá o que aconteceu, mas é melhor tentar ajudar e evitar uma situação mais grave do que ficar calado e às vezes acontece a morte de uma pessoa. Muitas vezes é o fim da vida dela ali, 2 toques vai acabar. E teve a campanha também, lançada no Carnaval, né? Mas tu me dizia, antes da gente entrar no ar, que as campanhas sempre continuam. Essas não são estanques. A campanha não é não, né? Isso, da questão do assédio, da questão de quando a mulher fala não, é não. Porque também tem essa cultura, né? No nosso Carnaval tem isso, né? No Carnaval pode tudo, todo mundo é de todo mundo. Tá aqui de shortinho, ela quer. Ela tá de topzinho, ela quer um toquezinho. Não quer. Ela quer se divertir do jeito que tiver. Não importa, né? E o não, é claro que ele tem esse ápice no Carnaval, em função que as pessoas usam várias desculpas para agirem como gostariam de agir todos os dias, fazendo, né? Porque senão é só uma desculpa, né? É só se potencializa o que está lá dentro. E o não é não, ele acontece porque nós temos, durante o ano todo, vários momentos em que as pessoas se reúnem em festas, né? Várias comemorações que a gente tem, todos os espaços, seja uma praça, seja um parque. Então, assim, para entender que não é não, ponto. A partir daí é crime mesmo. É crime. Isso tem que ficar bem claro. A gente tem aproveitado bastante, passado muita informação, né?
tanto a nível estadual, nível nacional, mas nós temos investido nisso aí, ó, na questão que as pessoas têm que se desacostumar e se desacomodar de aceitar que as coisas são assim e não vão mudar. Não, as coisas não são assim e precisam mudar. E elas só vão mudar a partir da nossa atitude, da nossa coragem. A gente tem que se desacomodar, sair da área de conforto, que eu não entendo como é que um conforto dessa forma. É tão desconfortável. Né, tão desconfortável. E a gente não pode deixar, não, que o outro ache que é confortável pra gente, o que não é. Né? Então, de denunciar, ligar para o 180, para o 190. É acabar com aquela questão que a vítima acaba sendo culpada, né? Mas sofreu assédio porque estava com a roupa curta, porque andava de noite na rua, porque deixou um cara que nem conhecia entrar dentro de casa, porque olhou diferente, porque... Então, a vítima não... Ela é uma vítima, né? Ela não pode ser culpada por ser... Ninguém pediu... pediu para ser agredida. Essa cultura pediu é cruel, para levar. A mulher está sempre pedindo alguma coisa. Sempre pedindo, né? Não, agora nós estamos pedindo respeito. Estamos pedindo para parar, né? Chega. Chega. E tem o terceiro encontro do projeto Tecendo Redes 2019, né? Vai ser lançado no dia 14, é o pontapé inicial para esse projeto que tu nos falava tão importante, né? De construir essa rede de apoio em todos os lugares, ter alguém para apoiar essa questão de acabar com a violência contra a mulher. E como é que está, além disso, né? Desse dia 14, vou te pedir para fazer um convite especial, mas também como é que está a agenda para esse mês de março, o mês da mulher, o mês de refletir sobre o papel da mulher na sociedade, sobre essa luta por igualdade, por respeito. Esse dia 14 vai ser bem importante, justamente porque a gente vai começar aquela reflexão falando da vítima e falando do agressor. Propondo ações, né, de proteção para a vítima e de emancipação da vítima e de reflexão para o agressor e também de promoção para que ele rompa também com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Esse é uma ambição muito grande, né? Diante de tudo que a gente conversou até agora, em que a questão é cultural e é questão de educação, né? Então, começar a refletir sobre a questão, sob o ponto de vista do agressor, é desafiador. Mas nós não podemos viver todo o tempo só punindo, a gente precisa de mudança. E a mudança tem que ser por parte de quem comete o crime, por quem agride, né? Esse tem que refletir também. Só daqui a pouco a gente não vai ter lugar no presídio, né? Não vai ter Maria da Penha que dê conta de tanta... Porque o que a gente tem visto é isso, né? E o Tecendo Redes, a gente trata ele com muito carinho, porque a gente acredita que somos nós, esses profissionais todos, de todas as áreas, né? Que com a nossa percepção, com a forma de acolhimento, vamos poder antecipar um atendimento e ajudar para que mais grave não seja ele no futuro. Então, falar sobre o Tecendo Redes é uma coisa assim que me deixa bastante feliz, justamente porque a gente sabe que as coisas não vão mudar imediatamente, né? E porque nesses locais todos, com todos esses profissionais que a gente trata, de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública, que estão lá na ponta, são os profissionais de ponta na recepção, tem um olhar muito atento. Um exemplo que eu vou te dar. A percepção do profissional que chega, que atende uma mulher, por exemplo, que repetidas vezes, ou num CRAS, ou no posto de saúde, ou na visita do PIN, enfim, né? Ou na escola, que a escola perceba que aquela mulher chega repetidamente com roxões, com ataduras, com queixa de gastrite, com queixa de dor de cabeça, constante, sem que haja uma causa, né, imediatamente identificada, mas aquilo se repita, né? Porque a gente sabe que a violência psicológica, ela produz danos físicos, né? A partir do momento que eu tenho gastrite, a partir do momento que dói a cabeça, que eu tenho pressão alta. Pode ser consequência do que está aguentando psicologicamente. Do que eu estou sofrendo lá, né? Mas que não me é perguntado, porque há uma necessidade de uma condução bastante adequada e muito empática,
né? Ou então de que essa acolhida seja de uma forma que ela se sinta à vontade dela mesma falar. Mas que há necessidade da gente ter essa percepção, né? De observar. Quantas vezes essa pessoa vem machucada? Quantas vezes ela caiu? Quantas vezes ela se bateu? Caiu da bicicleta, bateu no portão. Né? Às vezes, 2 olhos roxos, aí bateu na bicicleta, bateu no portão. Quantas vezes? E a gente sabe disso pelos relatos. Né? Então, da gente conseguir começar, de a gente unir as informações para poder investigar e poder atuar junto a essas pessoas, né? Não temos a pretensão, não é essa a ideia, porque a gente também ouve isso, de separar casais. O que a gente pretende é separar vítima de agressor. Isso sim. Isso com certeza. Né? Porque não queremos fim trágico para nenhuma relação. E há necessidade de se trabalhar a questão dos relacionamentos abusivos, e isso é parte da nossa campanha do não é não, né? De não se cale. É que, desde bem cedo hoje, a gente está vendo que as meninas já entram em relacionamentos em que o tapa é uma constante, o empurrão e puxão de cabelo. E já disso, né? Não corta o teu cabelo porque eu gosto assim. Não bota essa roupa porque não é legal. Não senta perto do fulano. Não. Aí vai cerceando, não tem mais amigo, já não, né? Fica alerta, meninas e mulheres, se alertem. Aquilo que te causa desconforto não está legal, começa a prestar atenção. Né? Não acredita em prova de amor dessa forma. A prova maior de amor que a gente pode receber é a nossa liberdade. E um alerta também para as mães, né? Também. Que muitas vezes acompanham essa questão do relacionamento e algumas vezes pode acontecer de passar despercebido, mas perceber, né? Se a menina está com alguma marca também, se reclamou, se contou, se mudou o comportamento, se calou de repente, começou a mudar as roupas, começou a dizer, não mãe, não quero mais comprar short curto, não quero mais saia curta. Algum motivo isso. tem, né? Muito, mas muito importante isso mesmo, né? Que a gente tem que ajudar também a mudar essa cultura, acabar com isso. Os pais, eles, mais do que a gente sempre precisou, mas hoje mais do que nunca precisa estar muito ligados, né, nos sinais, que são dados os sinais, né? A gente precisa estar atento a isso, né? Bom, não consegui decifrar isso, eu não consigo, preciso de ajuda. Tem quem possa ajudar. Nós temos uma rede toda de profissionais que estão aí para ajudar. Mas eu fui lá para marcar e só tem para daqui a 15 dias. Bom, mas tu tem daqui a 15 dias, né? Tu vai ter daqui a um tempo. Sim. Mas a questão é que eu estou me mobilizando para que isso se rompa, para que eu entenda o que está acontecendo. Isso é bem importante mesmo. E eu vou te pedir para passar, eu não sei se as pessoas, é aberta a comunidade, tecendo redes, quem quiser participar pode chegar para os encontros. Pode participar. Te pedir para passar para o pessoal o horário, local, tudo direitinho. O lançamento vai ser no Salão Nobre da Prefeitura, né, no dia 14, a partir das 14 horas. E é aberto, por quê? Porque a gente quer que sejam multiplicadores da ideia, né? A gente precisa que todo mundo fale sobre isso. E é importante também para os profissionais, né? Para as pessoas que atuam, para as pessoas... Enfim, para todo mundo, porque tem gente que quer fazer um concurso, precisa de certificação, nós vamos certificar. Nós certificamos sempre os nossos encontros, né? Porque a gente sabe que isso é importante também para as pessoas, né? E isso é currículo também, tá? E a gente sabe que a gente precisa enriquecer. E não só, precisa enriquecer com conhecimento. E ele começa dia 14 e vai até dezembro. Tá? Bom, tu quer participar só dia 14? Tu participa só 14, não importa. Tá? Porque a certificação se baseia nos registros, nas assinaturas das horas que a pessoa frequentou e tem que ter no mínimo 75% de presença. Mas é aberto e que coisa boa que nós mantivemos 2018 com uma frequência de 100, 110 pessoas nos encontros. Então, isso é muito positivo, né? Porque a primeira vez que a gente fez o primeiro encontro, nós colocamos, eu e a nossa equipe arrumando, e a minha equipe organizando, a gente colocou 25 cadeiras e sobrou cadeira. Né? E aí, quando a gente programou o segundo, a gente pensou assim, vamos colocar 30, né? E a nossa surpresa foi que chegaram 130 pessoas e a gente teve que conseguir 100 cadeiras. Né? Faltaram cadeiras, que bom. Por quê?
Eu acredito que uma das razões é que nós temos tratado essa questão, e aí vem desde o prefeito, com o secretário, né, e nós lá na coordenadoria, tratado essa questão com muita responsabilidade e com muita verdade. E a gente procura usar da simplicidade que as causas humanas precisam. Que é preciso ser simples. E é preciso ser objetivo e comprometido. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas compareçam lá conosco dia 14, ou que no dia 8 estejam conosco na rua, mas que seja porque a gente quer de verdade a promoção do ser humano, né? Porque quando a gente trata da vítima, a gente quer que o agressor se cure também, a gente quer que ele também se trate. A gente quer que ele mude. A gente quer mudança para todo mundo, porque para viver em paz não basta que eu me salve, é preciso que todos nós nos salvemos, né? E repetir essa frase desse filósofo, que me desculpa, mas eu não lembro agora o autor, que é essa que o que tu fala, o que tu és fala tão alto que eu não escuto o que tu grita. Então a gente tem cuidado, que o nosso discurso e a nossa vivência tem que ser parelhinho. Se não andarem juntos, não me adianta nada. Bem, então vou te agradecer, Cândida, a tua disponibilidade em estar aqui conosco. Está sempre disponível também, né, para nos atender, para conversar com a gente, para divulgar o trabalho da coordenadoria e te parabenizar também, né, por esse trabalho que tu vem realizando e dizer que eu acredito também no que a tua equipe acredita. Um dia a gente vai acabar com a violência contra a mulher. Questão de tempo, não sabemos quanto tempo, mas questão de tempo isso vai acabar. Vai acabar. E nós temos que fazer a nossa parte, desde já. Agradeço sempre o convite de vocês, fico muito feliz pelos espaços, porque são espaços que eu nunca vou me abster de comparecer. Por quê? Porque a gente ganha muito, porque tem alguém que vai ouvir e vai fazer alguma coisa a partir disso. E o Câmara Entrevista volta no próximo domingo, a partir das 6 da tarde. Até lá!